Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca compreender a relação entre sua fé, seus pensamentos e os resultados concretos que colhe em sua vida. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores do sucesso, foi um dos primeiros a sistematizar a ideia de que a mente humana, guiada pela fé prática, tem o poder de transformar sonhos em realidade. Mas não se trata de uma fé vaga, cega ou simplesmente religiosa. Hill falava de uma fé que se manifesta em ação, que molda atitudes, que desperta coragem e que direciona a energia vital para objetivos claros. Ele entendia que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força mental capaz de gerar riqueza material e espiritual, quando bem canalizada. Para ele, o primeiro passo sempre começa dentro da mente e só depois se projeta para o mundo externo. Napoleon Hill estudou durante mais de 25 anos os homens mais ricos e influentes de sua época. Ele observou que todos tinham em comum uma convicção inabalável em seus objetivos. Eles não apenas desejavam riqueza, eles acreditavam de forma tão intensa que essa crença se transformava em ação, em disciplina, em resiliência diante das dificuldades. Essa era a essência da fé prática. Não bastava rezar ou esperar um milagre acontecer. Era necessário agir como se aquilo que se queria já fosse realidade, viver como se a conquista fosse inevitável. Hill dizia que quando a mente se convence, o corpo segue, e as circunstâncias começam a se alinhar de maneira quase misteriosa, como se forças invisíveis se colocassem a favor daquele que acredita. A mente humana, segundo Hill, funciona como um ímã. Os pensamentos dominantes, alimentados diariamente, atraem para a vida da pessoa situações, pessoas e oportunidades em sintonia com aquilo que se pensa. Se uma pessoa pensa constantemente em fracasso, em limitações, em escassez, ela atrairá exatamente mais do mesmo. Mas quando se treina a mente para pensar em abundância, prosperidade, realização e confiança, as portas começam a se abrir. Isso não significa que as dificuldades desaparecem, mas que o indivíduo passa a ter olhos preparados para enxergar soluções onde antes só via obstáculos. A fé prática, portanto, não elimina os desafios, mas transforma a forma como lidamos com eles, permitindo que cresçamos e avancemos. Hill afirmava que todos os grandes feitos da humanidade foram primeiro concebidos na mente de alguém que ousou acreditar no impossível. A ponte, o avião, a cura de doenças, as empresas que transformaram a sociedade, tudo começou como uma ideia. Mas ideias por si só não são suficientes. Milhões de pessoas têm boas ideias todos os dias e nunca saem do lugar. O que diferencia os poucos que alcançam o extraordinário é a crença profunda de que aquilo pode e deve ser realizado. Essa crença se traduz em coragem para agir, em persistência diante das falhas, em disciplina para trabalhar quando todos desistem. Essa é a diferença entre fé ilusória e fé prática. A primeira sonha, a segunda realiza. Outro ponto essencial no pensamento de Hill é que a fé prática precisa ser constantemente alimentada. Não basta acreditar por um momento e depois abandonar. A mente humana é naturalmente vulnerável a dúvidas, medos e influências externas. Por isso, ele ensinava a importância da repetição de pensamentos positivos e afirmações poderosas, não como simples frases vazias, mas como ferramentas de reprogramação mental. Ele acreditava que a mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Ela apenas absorve aquilo que repetidamente lhe é oferecido. Dessa forma, ao alimentar o subconsciente com fé, confiança e imagens de sucesso, estamos programando nosso ser inteiro para buscar, consciente e inconscientemente, os meios de transformar essa visão em realidade. Hill destacava ainda a importância do ambiente em que a pessoa se encontra. Ele dizia
que a fé prática é como uma chama que pode ser fortalecida ou apagada, dependendo de quem está ao nosso redor. Estar cercado de pessoas negativas, descrentes, críticas e derrotistas é como jogar água sobre o fogo da fé. Mas estar em contato com pessoas que acreditam, que sonham grande, que encorajam e inspiram, é como adicionar combustível a essa chama interior. Por isso, Hill recomendava escolher cuidadosamente as companhias, os livros que se lê, as palavras que se escuta e até mesmo os pensamentos que se permite cultivar. Tudo isso influencia diretamente o nível de fé prática que se consegue manter no dia a dia. A fé prática também se manifesta na forma como lidamos com as derrotas temporárias. Para Hill, cada fracasso é apenas uma lição disfarçada, uma oportunidade de aprender, um ajuste de rota necessário. Aquele que não tem fé sucumbe à primeira queda, mas aquele que tem fé prática enxerga no obstáculo um degrau. Ele sabe que a queda não define o fim, mas apenas o caminho para um recomeço mais inteligente. Grandes fortunas foram construídas por homens que falharam repetidas vezes, mas que nunca perderam a crença de que poderiam vencer. Essa fé os mantinha em movimento, enquanto outros desistiam. Outro aspecto fundamental do pensamento de Hill é que a fé prática exige um desejo ardente. Não é qualquer vontade ou intenção superficial que ativa essa força. É preciso ter um desejo tão forte que ele se torne parte da identidade da pessoa, algo que consome seus pensamentos e direciona suas escolhas. Hill dizia que o desejo ardente é a semente, e a fé prática é o solo fértil onde essa semente germina. Sem desejo, a fé não tem para onde se direcionar. Sem fé, o desejo não tem energia para se realizar. É a união dos dois que cria a mágica da realização. Hill também ressaltava a importância da ação persistente. Ele sabia que a fé, por si só, não move montanhas se não houver esforço real. A fé prática não é esperar que o universo faça tudo, mas agir com a certeza de que o universo está cooperando com cada passo. Essa é a razão pela qual muitos falham. Acreditam por um momento, mas não sustentam a ação contínua. Aquele que tem fé prática, ao contrário, age todos os dias como se o sucesso fosse inevitável. E é exatamente essa constância que abre os caminhos. A riqueza, segundo Hill, não deve ser vista apenas como dinheiro. Ela pode ser riqueza de espírito, de relacionamentos, de sabedoria, de saúde. O dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a abundância se manifesta. Mas para muitos é também um símbolo importante de liberdade e possibilidades. Hill não condenava a busca pela riqueza material, desde que ela estivesse alinhada a valores elevados e a um propósito maior. Ele dizia que a verdadeira riqueza surge quando unimos o desejo de prosperar com a fé prática em nossa capacidade de criar valor no mundo. Com essa visão, podemos entender que a fé prática não é apenas uma filosofia de vida, mas uma ferramenta concreta para transformar qualquer realidade. Ela nos convida a assumir responsabilidade sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Convida-nos a abandonar a postura de vítimas das circunstâncias e a assumir o papel de criadores da nossa própria trajetória. Essa mudança de mentalidade é profunda, pois altera não apenas como enxergamos os problemas, mas também como reagimos a eles. Quando passamos a acreditar que temos poder para criar, nos tornamos mais criativos, mais ousados, mais resilientes. E é justamente nessa interseção entre desejo ardente, fé prática e ação persistente que nasce o verdadeiro caminho da riqueza. Cada pessoa que trilha esse caminho descobre que o maior tesouro não é apenas o dinheiro acumulado, mas a transformação interior que acontece ao longo da jornada. Porque, no fundo, ativar a riqueza com a fé prática é também ativar a nossa própria grandeza. A fé prática, como ensinada por Napoleon Hill, é também profundamente ligada ao controle emocional.
Ele enfatizava que pensamentos negativos, medos e dúvidas constantes funcionam como barreiras invisíveis que bloqueiam a energia da mente e do espírito. A mente humana não distingue entre realidade e imaginação. Ela responde intensamente ao que se acredita ser verdade. Por isso, alimentar-se de pessimismo, medo ou insegurança é construir paredes invisíveis ao redor do próprio sucesso. Hill instruía que, para ativar a riqueza, era necessário cultivar uma mente positiva, nutrida por esperança, coragem e confiança. Este não é um exercício superficial, mas sim uma prática diária, onde cada pensamento e cada emoção são cuidadosamente direcionados para reforçar a fé em si mesmo e em suas metas. Uma das ferramentas mais poderosas que Hill recomenda é a repetição de afirmações e visualizações diárias. Ao imaginar com detalhes vívidos o objetivo alcançado, a mente subconsciente começa a trabalhar em busca de meios de materializar essa visão. Visualizar não é simplesmente sonhar acordado, é treinar o cérebro para reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. Cada detalhe imaginado, o cenário, as pessoas, as ações, os sentimentos de conquista, cria um mapa mental que o subconsciente interpreta como um padrão real a ser seguido. É como se estivéssemos programando a nossa mente para buscar soluções e agir de forma coerente com aquilo que acreditamos possível. Hill observou que pessoas que cultivam essas visualizações com intensidade apresentam um foco e uma determinação muito superiores àqueles que apenas desejam algo de forma vaga. Outro ponto crucial na filosofia de Hill é a necessidade de agir com persistência, mesmo diante de falhas ou rejeições. Ele afirmava que todos enfrentam obstáculos, mas a diferença entre o sucesso e o fracasso está na habilidade de continuar avançando sem perder a fé. A persistência é a ponte que conecta o desejo ardente à sua realização concreta. Cada esforço repetido, cada tentativa, cada ajuste diante das dificuldades é parte da construção da riqueza. Hill alertava que desistir ao primeiro sinal de dificuldade é o caminho certo para a mediocridade. Por isso, a fé prática não é passiva. Ela exige ação diária, consistente e determinada. É essa ação, combinada com crença inabalável, que gera resultados extraordinários. A importância de associar-se a pessoas que compartilham da mesma mentalidade também é um ponto central. Hill dizia que o ambiente influencia profundamente nossas crenças e atitudes. Pessoas negativas ou derrotistas podem minar a fé, enquanto indivíduos com visão de sucesso e positividade fortalecem a confiança e a motivação. Por isso, a escolha de companhias, mentores e referências deve ser estratégica. Não se trata apenas de amizade ou conveniência social, mas de buscar constantemente a inspiração, o conhecimento e o apoio que ampliem nossa capacidade de acreditar e agir. O círculo de influência certo transforma a fé prática em um poder multiplicador, enquanto o círculo errado transforma a energia e potencial em frustração e dúvida. Hill também enfatizava a necessidade de um propósito definido. Desejos vagos ou objetivos imprecisos não ativam a mente da mesma forma que metas claras e específicas. Para que a fé prática funcione plenamente, é preciso ter um objetivo que desperte emoção intensa e comprometimento profundo. A clareza do objetivo serve como bússola mental, direcionando pensamentos, ações e decisões. Quando cada ação diária é alinhada com esse propósito definido, a mente subconsciente começa a trabalhar de forma coerente, atraindo recursos, pessoas e oportunidades em sintonia com o que se deseja alcançar. Hill afirmava que o sucesso é a consequência natural de uma mente alinhada, focada e persistente. Outro princípio fundamental é a coragem de enfrentar os próprios medos.
Hill observou que muitos indivíduos possuem habilidades, ideias e potencial extraordinário, mas o medo da rejeição, da crítica ou do fracasso os paralisa. A fé prática, quando devidamente cultivada, cria um escudo contra essas limitações internas. A pessoa aprende a ver o fracasso como aprendizado, a rejeição como oportunidade de ajuste e o desafio como degrau para crescimento. Hill ensinava que a mente fortalecida pela fé se torna resiliente, capaz de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e de expansão. O pensamento positivo deve ser acompanhado da eliminação do medo, da dúvida e da procrastinação. Hill descrevia essas forças como os maiores inimigos do sucesso, pois sabotam a fé antes mesmo que a ação seja iniciada. A fé prática, portanto, não é apenas acreditar, mas também cultivar disciplina mental, coragem e foco contínuo. Ele sugeria exercícios diários de reflexão e autoconhecimento para identificar pensamentos limitantes e substituí-los por crenças fortalecedoras. O processo é constante. Observar a própria mente, direcionar pensamentos e emoções, e agir com determinação alinhada aos objetivos. A ação inspirada pela fé prática envolve também criatividade e iniciativa. Hill percebeu que os grandes realizadores não esperam oportunidades perfeitas. Eles criam oportunidades, inventam soluções e encontram caminhos onde outros veem barreiras. A fé alimenta a coragem de explorar o desconhecido, de experimentar novas abordagens e de confiar em soluções criativas. É a combinação de desejo ardente, fé intensa e ação corajosa que produz resultados consistentes e abundantes. Essa abordagem é fundamental para qualquer pessoa que deseja não apenas sobreviver, mas prosperar e gerar impacto real no mundo ao seu redor. Hill também ressaltava que o desenvolvimento pessoal é inseparável do sucesso material. Ele entendia que riqueza verdadeira é fruto de caráter, disciplina, integridade e contribuição para os outros. A fé prática deve ser acompanhada de valores sólidos e ética. Caso contrário, o sucesso se torna instável e efêmero. Pessoas que cultivam riqueza sem alinhamento moral frequentemente enfrentam fracassos inesperados ou perdas significativas. Por isso, Hill enfatizava que a fé prática não deve servir apenas à ambição pessoal, mas também ao crescimento integral do indivíduo, tornando-o capaz de criar valor real e duradouro. A educação financeira, segundo Hill, também é parte do processo. Não basta acreditar e agir, é necessário compreender princípios básicos de administração, investimento e geração de valor. A fé prática fornece a motivação e o direcionamento, mas o conhecimento e a estratégia transformam essa energia em resultados concretos. Hill aconselhava buscar aprendizado contínuo, seja através de livros, cursos, mentores ou experiências práticas. Quanto mais informado e preparado estiver o indivíduo, mais eficiente será a aplicação da fé prática para transformar seus objetivos em riqueza tangível e sustentável. Outro aspecto importante é a paciência aliada à persistência. Hill destacava que a riqueza raramente é instantânea. A fé prática ajuda a manter a motivação e a confiança durante os períodos de espera ou dificuldade. É a capacidade de continuar agindo com consistência, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, que diferencia os vencedores daqueles que desistem prematuramente. Ele chamava isso de persistência inteligente, que combina ação contínua com reflexão e ajustes estratégicos ao longo do caminho. Hill também ensinava que a imaginação é um dos maiores aliados da fé prática. A mente humana é capaz de criar cenários, soluções e estratégias que ainda não existem no mundo físico. Ao combinar desejo ardente com fé e visualização detalhada, a pessoa cria uma espécie de roteiro mental
que orienta ações concretas e eficazes. A imaginação não é apenas criatividade artística, é a ferramenta que traduz a fé em planos de ação tangíveis, transformando ideias em riqueza real e oportunidades concretas. A fé prática, segundo Napoleon Hill, também envolve a disciplina de manter a mente constantemente orientada para a abundância, evitando pensamentos de escassez ou negatividade. Hill acreditava que a mente subconsciente é altamente influenciada por hábitos mentais repetidos e que qualquer crença limitante pode ser substituída por uma crença fortalecedora se houver persistência. Portanto, é essencial cultivar diariamente pensamentos de confiança, gratidão e expectativa positiva. Ele afirmava que a repetição consciente de pensamentos poderosos cria padrões automáticos de ação, transformando o comportamento e, consequentemente, os resultados. Quem domina esse processo observa que situações, pessoas e oportunidades começam a se alinhar de maneira quase natural para sustentar seu sucesso. Outro ponto central é a importância de tomar decisões rápidas e definitivas. Hill observou que os indivíduos bem-sucedidos não hesitam ou se deixam dominar pela dúvida. A indecisão é o antídoto da fé prática, pois cria um campo fértil para medo e procrastinação. Por isso, é necessário desenvolver a coragem de decidir com confiança, mesmo quando há incerteza. Ao tomar decisões rápidas e agir com firmeza, a pessoa demonstra ao subconsciente e ao mundo exterior que está comprometida com seu objetivo, fortalecendo a própria fé e atraindo os meios para alcançá-lo. Cada decisão clara, seguida de ação consistente, serve como um passo concreto em direção à realização da riqueza desejada. A fé prática também se manifesta na habilidade de manter foco absoluto no objetivo, ignorando distrações e interferências externas. Hill ensinava que pensamentos dispersos ou preocupações com problemas alheios diminuem a energia mental destinada ao sucesso. Concentrar-se no que realmente importa permite que cada ação, cada escolha e cada esforço estejam alinhados com o objetivo maior. É o foco que transforma desejo e crença em resultados palpáveis. Sem foco, até mesmo a ação mais intensa pode se dispersar e não produzir efeitos concretos. Hill enfatizava que a combinação de foco, desejo ardente e fé prática é um poderoso catalisador de riqueza. Além disso, Hill destacava que o sucesso não é um processo isolado. Ele defendia a criação de um mastermind, ou seja, uma aliança de mentes com interesses semelhantes, onde o conhecimento, a experiência e a fé se somam. Essa colaboração potencializa as ideias, amplia as soluções e fortalece a confiança. Hill observou que os indivíduos que compartilham suas metas e cultivam essa cooperação consciente conseguem resultados muito mais rápidos e consistentes do que aqueles que tentam agir sozinhos. A fé prática se multiplica quando há apoio, estímulo e troca de energia positiva entre pessoas focadas na mesma visão. Outro elemento vital é a ação estratégica e planejada. Hill ensinava que não basta trabalhar duro, é necessário trabalhar de forma inteligente, aproveitando oportunidades e ajustando planos de acordo com os resultados observados. Ele chamava isso de ação organizada com propósito. Cada passo dado deve estar alinhado com o objetivo principal, criando um efeito cumulativo que eventualmente resulta na realização plena. A fé prática orienta a pessoa a manter a confiança, mesmo quando ajustes são necessários, sabendo que cada movimento calculado faz parte do processo natural de conquista. Hill também enfatizava a necessidade de autoconfiança. Para ativar a riqueza com fé prática, é preciso acreditar na própria capacidade de criar valor e gerar resultados. A dúvida em relação a si mesmo enfraquece a fé e compromete a ação.
Hill ensinava que a autoconfiança não é arrogância, mas uma certeza interna de que, ao combinar desejo ardente, conhecimento, fé e ação, qualquer objetivo é alcançável. Essa confiança interior é percebida externamente, atraindo oportunidades e pessoas dispostas a apoiar e colaborar, fortalecendo ainda mais a trajetória rumo à riqueza. A persistência inteligente, segundo Hill, também requer paciência e tolerância às adversidades. A riqueza não surge de forma instantânea, exige tempo, aprendizado e ajustes constantes. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e refinamento do plano de ação. Aqueles que mantêm a fé prática intacta, mesmo diante de desafios, desenvolvem resiliência e encontram soluções criativas onde outros veem apenas problemas. A capacidade de persistir com confiança é um dos maiores diferenciais entre indivíduos comuns e aqueles que alcançam sucesso extraordinário. Hill sublinhava ainda a importância de cultivar gratidão e reconhecimento pelas conquistas, mesmo as pequenas. A gratidão fortalece a mente e cria um estado mental positivo, que, por sua vez, atrai mais motivos para a gratidão. Essa prática diária reforça a fé prática, mantendo o indivíduo alinhado com abundância e prosperidade. Hill argumentava que a mente que se concentra na escassez tende a atrair mais limitações, enquanto a mente que celebra o que já possui cria um campo fértil para novas oportunidades e riquezas. A fé prática é, portanto, acompanhada por uma mentalidade de abundância que transforma pensamentos, emoções e resultados. Outro aspecto crucial é a integridade e ética pessoal. Hill enfatizava que a fé prática não pode ser dissociada de valores sólidos. A riqueza obtida através de práticas desonestas ou egoístas é instável e frequentemente leva a perdas ou conflitos. Por isso, é essencial alinhar a fé prática a princípios éticos e ao propósito de gerar valor real na vida dos outros. Quando os objetivos são perseguidos de maneira honesta e justa, a confiança interna aumenta e o sucesso torna-se sustentável. A fé prática, combinada com integridade, transforma a busca por riqueza em uma jornada de crescimento pessoal e impacto positivo no mundo. Hill também apontava que a fé prática desperta criatividade e coragem para inovar. A mente fortalecida pela crença em si mesma está aberta a novas ideias, soluções inesperadas e abordagens originais. Ele observou que muitos empreendedores e líderes de sucesso descobriram oportunidades únicas porque acreditavam em seu potencial e estavam dispostos a agir mesmo diante do desconhecido. A fé prática alimenta a coragem de explorar caminhos não convencionais e de se destacar em ambientes competitivos. A combinação de imaginação, confiança e ação consistente cria um ciclo virtuoso, onde cada conquista reforça a fé e cada desafio fortalece a resiliência. Por fim, Hill conclui que ativar a riqueza com a fé prática é um processo integral que envolve desejo ardente, fé intensa, ação persistente, foco absoluto, paciência, disciplina emocional, integridade, gratidão e coragem. Não é um método rápido ou garantido sem esforço. É uma filosofia de vida que transforma a mente, as emoções, o comportamento e, consequentemente, os resultados. A riqueza verdadeira, segundo Hill, é o reflexo de um espírito preparado, determinado e alinhado com princípios universais de criação e abundância. Ao cultivar esses elementos diariamente, qualquer pessoa pode ativar a fé prática, transformar pensamentos em ação e realizar conquistas extraordinárias em sua vida. Quando a fé prática se torna um hábito constante, ela não apenas gera riqueza material, mas também fortalece o caráter, expande a consciência e cria um estado de confiança inabalável diante de qualquer desafio. Hill
Acreditava que a verdadeira riqueza é o resultado da harmonização entre mente, emoção e ação. Cada pessoa que pratica esses princípios desenvolve não apenas prosperidade financeira, mas também equilíbrio interior, clareza de propósito e capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Assim, a fé prática se torna a força propulsora que transforma sonhos em realidade, problemas em oportunidades e desejos em conquistas tangíveis, provando que a combinação de mente positiva, ação estratégica e crença profunda é, de fato, a chave mestra para a riqueza e realização duradouras.